Olá pessoal, tudo bem? Que Oxalá cubra todos com seu manto sagrado. Bom, hoje é a primeira live da gente, então, como tem aí no, no próprio texto, hoje é um tira dúvidas. E quem precisar, quem quiser conversar, estou aqui, tá? Tô aguardando o Iago começar a falar alguma coisa. Sobre o desenvolvimento das etapas de desenvolvimento, da Então, definição para o. ah, nós começamos, né, a falar da Umbanda. E como eu sempre digo, a Umbanda ela é territorial, né? A gente passa aquilo que a gente aprende na casa dos nossos pais. O que a gente aprende na casa dos nossos pais? Tem 4 pessoas. Bom, a gente é educado, porque quando a gente aceita a seguir uma religião, quando nós somos levados a seguir uma religião, os nossos guias vai nos dar o caminho, né, o direcionamento para onde a gente vai trabalhar a nossa espiritualidade. Bem, no meu caso, eu comecei na Umbanda e como eu sempre falo para vocês, na nossa vida a gente é criado pelo papai e pela mamãe da gente. Então, tem coisas que a gente não gosta, né? Aí a gente vai tirando quando nos tornamos maiores de idade. E assim também é na nossa espiritualidade. Nós entendemos que, nascidos e criados pelo papai e a mamãe da gente, fazendo toda aquela, né, educação que cada pai e cada mãe dá pra gente, dentro do seu melhor, eu acredito. Mas nem tudo é do jeito que a gente quer. Aí quando nos tornamos maiores de idade, a gente ou casa, ou desculpa, ou a gente casa, ou a gente vai morar na nossa casa, a gente cria hábitos próprios. Na religião é da mesma forma. Bom, não trago comigo os 100% que eu aprendi na casa por onde eu passei, mas eu trago o que serviu de melhor para mim na Umbanda. A gente ter a doutrina, ter amor à religião, aos nossos guias espirituais e seguir a regra e a doutrina daquela casa, né? E sem comparações, porque a casa do vizinho, a casa de fulano é diferente da nossa, porque a nossa casa é diferente, né? Não existe uma regra para se seguir. Então, esse é o princípio da Umbanda, a gente ter assiduidade, comprometimento, é a gente ter e saber que quando a gente vem para o terreiro, para o tenda, a gente tem regras a cumprir, né? Temos que ter ética de alguma coisa que aconteceu dentro do terreiro, tem que ficar dentro do terreiro. Tipo, as doutrinas. A gente não deve ensinar as nossas doutrinas a quem não faz parte do nosso corpo mediúnico, né? Porque isso é antiético. Se alguém quer aprender, alguém tem que pedir para entrar. Eu digo que as pessoas que vivem em volta da gente, a gente tem que exalar a Umbanda, ser umbandista, né? Seguir aquelas regras de doutrina que a gente exerce dentro do terreiro. Ter ética, ter comprometimento com pai, com mãe, com irmãos, né? Com nossa vida pessoal, com nosso trabalho. A gente tem que ter uma ética. Então, o princípio de tudo na Umbanda é responsabilidade. Por quê? Porque os nossos guias precisam da gente.
precisa do nosso corpo para ele ajudar outras pessoas, assim como nós fomos acolhidos, né? Nós fomos acolhidos quando nós entramos num terreiro, seja ele aonde for e qual for. Sempre teve uma entidade ali para nos dar uma palavra, uma direção, um conforto. Então a gente temos que também fazer essa troca, ter alguém ali para poder nos auxiliar. E uma casa de respeito, de responsabilidade, de cuidado. É claro que nós todos somos falhos. Seres humanos somos falhos. Só que a gente também tem sempre aquela regrinha que eu falo. A gente tem 3 princípios: fazer, ter a hora certa e o merecimento. Então a gente também temos que entender que a nossa hora não é a hora deles, né? Porque se eles for nos dar tudo que a gente pede naquele momento, naquela hora, será que a gente merece? Será que a gente está pronto para receber? Será que a gente fez por onde? Então fica uma coisa meio clichê estar falando isso, mas é o que acontece. Na última sessão, eu falei uma frase, né, que se usa muito na religião. Exu matou um pombo com a pedra que ele tirou hoje. Então não é no nosso tempo, não é. Muitas das vezes a gente olha e fala assim: meu Deus, eu queria tanto conseguir algo, mas será que a gente está na hora de receber? Será que a gente está pronto? Será que a gente fez o merecimento? Então tudo isso vai de acordo para o nosso amadurecimento, né? E as responsabilidades com os nossos guias, com o nosso terreiro, com os zeladores da casa, né? De um geral, tem que surgir da gente, porque é através desses comprometimentos que a gente vai criando amadurecimento, entendimento, para que possamos usar no nosso dia a dia, em incógnita, em segredo, em mistérios. Porque se a gente também falar tudo, fazer tudo, a gente também perde a essência, né? É necessário. Ai, mas Cristina, é tanto sofrimento, mas o sofrimento edifica. O sofrimento amadurece, né? É preciso que a gente passe por essa rua, por esse caminho aí do sofrimento, porque senão, como é que seria, né? Então, os nossos guias, eles estão prontos a nos ajudar, mas muitas das vezes, ou quase sempre, a gente não permite essa ajuda. A gente é melhor a gente ir conversar com um vizinho, com um amigo, com um conhecido, do que com os nossos guias. Então, eles sabem de tudo, eles entendem tudo, e a gente é que não consegue escutar, muitas das vezes, ou quase sempre. Então, uma casa bem arrumada, bem organizada, com conversa, sente com o zelador, com a zeladora para conversar, para colocar novos caminhos para que a gente possa ter uma convivência melhor. Então, o comprometimento com a casa, com o zelador, vai fazer essa roda girar. Entenderam? Então, a Umbanda é princípio, é o começo de tudo, mas a gente tem que estar apto para entender, né? É dizer que o sofrimento. Gente, nós somos seres vivos e a Umbanda, ela mostra que também no sofrimento é onde a gente encontra os nossos guias, é onde a gente lembra deles, né? Infelizmente, porque a gente tinha que estar lembrando sempre ao acordar, ao dormir, ao se alimentar, mas a gente esquece que somos assim. Então, eles estão aqui para nos dar uma direção,
para passar um banho, para passar um trabalho, para passar um descarrego, para passar pela gente e a gente não tem essa noção do quanto que eles são próximos de nós. Há um terreiro. Um terreiro tem os seus fundamentos. Então, a gente precisa entender os fundamentos do terreiro, porque a gente esquece que quando a gente tira o nosso tempo para cumprir o que a gente prometeu, a gente não lembra de anotar algo que seja de interessante para o nosso engrandecer, né? Para o nosso entendimento de compreensão, de escolaridade, porque o terreiro é uma grande escola. Então, às vezes a gente passa por alguma situação, aí o zelador vai ali e fala alguma coisa e a pessoa está dispersa. Então, quando a gente tem esse comprometimento, esse compromisso de vir ao centro, a gente no terreiro, no tenda, a gente tem que se colocar para aquilo, porque senão nada adianta. Eu sempre falo que se tiver um compromisso, o médio tiver um compromisso a ir, gente, vá, porque eu preciso de médios que venham com interesses de perguntas, de questionamentos, de aprender e de pessoas que não façam comparações, de pessoas que falam assim, ah, mas no passado se fazia desse jeito. Gente, é no passado. A gente é mudança. O terreiro está sempre em mudança. O terreiro é uma casa viva. Então está sempre em mudanças. Quando a gente pega e faz um banho, a gente faz um banho no coletivo. O banho que os médios tomam no terreiro é um banho coletivo. Então, quando eu faço a preparação daquele banho, eu faço um banho para a coletividade, para um geral. Porque se eu for pegar para cada médium um banho, vai ser complicado. Porque, como eu falo, o médium no terreiro, quando se forma aquela roda, nós somos uma guia, né? Cada um de nós somos umas bolinhas, os cristais. Então a gente precisa de uma única energia. Inclusive, até na última sessão eu estava conversando com alguns médios sobre isso. Então a gente tem médios, cada médium tem o seu banho próprio. Só que dentro do terreiro não existe um banho próprio, existe um banho coletivo. Hoje eu faço uma exceção por conta de uma médium que tem um problema com uma especiaria. Mas eu faço esse banho coletivo porque nós precisamos estar conectados, todos juntos. Não importa se é preto, se é branco, se é amigo, se é inimigo, entrou na roda, tem que estar conectado para a finalidade dos trabalhos, para os trabalhos concluírem. Então, tudo dentro de um terreiro é explicado. Eu faço essa questão de estar explicando, de estar ensinando, só que tem médios que vêm para o terreiro com pensamento em outro lugar, que por mim não precisava estar só o pensamento, tinha que estar o pensamento junto com o corpo. Mas, infelizmente ou felizmente, a gente se pega com alguns tipos de médium deste estilo, né? Dispersos. Então, ninguém entra numa escola para não concluir, ninguém entra numa faculdade para não se formar. E a Umbanda, como eu sempre falei, qualquer religião, a gente morre sem se formar. Mas a gente tem que fazer essa força de vir com esse pensamento. Hoje a zeladora vai ensinar um banho. Talvez não possa não ser para você, mas vai servir para uma situação que no meio da sua vida você vai precisar de um defumador, né? De como lida com a pemba, porque a pemba não é só para preto velho ficar fazendo cruz
no corpo dos outros, não. A pemba é um mineral muito importante dentro da Umbanda, né? A gente costuma dizer que a pemba é a navalha. A pemba é quem abre o corpo da gente, é quem abre um portal para as energias entrar. Então a gente tem que saber. A pemba tem pessoas que acham que a pemba é feita de giz, né? De escrever no quadro negro. Mas não, a pemba, ela tem uma importância muito grande dentro da religião. Assim também como um copo de água, uma vela, assim também como uma sineta, como os atabaques, como os instrumentos, como uma bebida, como igual ao cigarro. Todos esses instrumentos são instrumentos de trabalho e tem um porquê. Então tem médios que não sabem. Tem médios que está dentro da casa há 200 anos e não sabe qual é a importância disso, né? Então a gente tem que saber a entender o porquê que a gente faz isso, o porquê que a gente abre a sessão com a defumação, porquê que a gente faz o cruzamento do terreiro, o porquê que a gente bate cabeça, porque a gente, quando bate uma cabeça, a gente não está batendo uma cabeça para o indivíduo ou para um médio de meros mortais, né? A gente está batendo uma cabeça pedindo aquele irmão, a benção ao orixá daquele irmão, aos guias daquele irmão. Então, não, tem pessoas que se sentem vaidosas porque o outro está beijando a mão, porque o outro está batendo a cabeça. Não, não tem ninguém aqui batendo cabeça para Maria nem para seu João. Estamos batendo cabeça, reverenciando ao orixá e aos guias daquele indivíduo. Entenderam? Então as coisas são bem explicadas, só que tem algumas pessoas que se negam a entender o óbvio. As roupas, ter os cuidados com suas parnamentas, dos seus guias, dos seus orixás, os apetrechos, né, do seu preto velho, ter o banco. Gente, então isso tudo faz parte da iniciação do terreiro. Entenderam? Alguma pergunta, alguma coisa? Uma pergunta aqui, Carolina. O que significa para a Umbanda a cerimônia de casamento que muda quando a gente resolve fazer esse tipo de celebração ou ritual religioso? Então, como eu estava falando, a nossa Umbanda querida, ela tem todos os princípios de todas as outras religiões. Bom, vamos lá. A Umbanda tem a iniciação de um médium, né? Quando o médium resolve, ou é trazido, ou entra por conta própria. Eu gosto muito de escutar assim, eu entrei na Umbanda pelo amor, né? Porque tem um ditado aí muito ruim que se fala assim, entra pela dor ou entra pelo amor. Bom, eu entrei pelo amor. Estou pelo amor, muito amor. Então a Umbanda tem a iniciação de um médium, depois vem as suas obrigações, chamadas de camarinha. Temos o batismo, tá? Bom, no batismo a gente faz... A criança se batiza na Umbanda? Eu não batizo criança. Eu não batizo criança. Mas a criança quando nasce tem que ser batizada. Bom, lá na rede vizinha, como diz o povo, né? Na rede vizinha de outra religião. Na nossa Umbanda e na nossa casa, no tenda, eu não batizo criança. Eu faço eu faço a apresentação, né? Eu faço o reconhecimento dos orixás àquela criança. E a gente tem o batizado, o batizado eu só faço em maiores de idade, tá? Porque esse negócio também é lá na outra religião vizinha, que tem que batizar quando nasce. Não, a gente tem que ser responsável por todos os atos.
E há uma contradição lá na religião vizinha, que assim que nasce tem que batizar. Bom, eles mesmos dão um tiro no pé, porque Jesus Cristo foi batizado com 33 anos de idade. Então, caiu sobre terra, né? Então, aqui no Tenda, a gente só faz o batizado com maior idade. Aí, depois do batizado, as pessoas namoram, as pessoas se casam. E na nossa Umbanda, a gente faz o casamento. Um casamento é a coisa mais linda do mundo, né? Onde celebra-se o amor independente, tá, gente? De sexo, de cor. Nós celebramos o amor. E que para mim o amor é primordial. É o sentimento maioral, é o sentimento que move montanha. Então, nós fazemos a celebração. E não que há mudanças, mas há aquela harmonização, né? De que os orixás, independentemente de cerimônia, eles já abençoaram. Porque também vem um dito dizendo lá na religião vizinha que para um casal estar junto, para dois seres humanos estar juntos, Deus tem que abençoar. Aí faz aquela amostração ou apresentação para uma sociedade. Bom, no nosso tenda, na nossa Umbanda, a gente também faz isso, né? Porque desde o momento que um casal, que duas pessoas se encontram, se enlaçam, se amam, acredito eu e afirmo que os orixás já abençoaram. Então, a gente vai fazer uma cerimônia, dando também, né, nada mais, nada menos, uma satisfação a uma sociedade, que você tem religião, que essa religião faz a cerimônia, faz a reunião e tá tudo bem, entenderam? Desde o momento que o casal se uniu, que os indivíduos se amam, se respeitam, já está abençoado. Então, eu acredito que também seja uma celebração mais para um lado de sociedade. E laços, né? É um laço. Ah, e para lembrar, assim como há o casamento, há também o divórcio, tá? Que não seja o caso, mas há o divórcio, há o desenlace desse casal, tá? Se porventura esses indivíduos não se entenderem mais e quiser uma separação, nós também fazemos uma separação, ok? E os orixás vão abençoar do mesmo jeito para cada um seguir nos seus caminhos. Segunda pergunta. Tá bom? Do Mar. Ah, e outra coisa, assim como a gente tem o batizado, o casamento e o divórcio, sejamos assim, a gente também tem o ritual fúnebre, tá? A Umbanda também se faz rituais fúnebres. Vamos lá para o Marcos. Segunda pergunta. Eu gostaria de saber sobre a quartinha de Oxalá, junto ao iniciado, quando precisa ser feita e o motivo dessa firmeza. Então, a princípio, no tenda, na nossa casa, nós fazemos a quartinha de anjo de guarda logo assim que a gente adentra num terreiro. Só que uma quartinha é feita para confirmação do desejo de um iniciado, tá? Cria-se mais energia com a casa, mais firmeza, o nome já diz, é uma firmeza. Bom, no tenda, na Umbanda, a gente não faz assentamento, a gente não arranca cabelo, desculpa, a gente não abre cura com navalha, tá? Mas nós fazemos o seguinte, nós fazemos firmeza. Nós fazemos a firmeza do anjo da guarda, que é a quartinha, para ela nos potencializar, para elas nos dar mais equilíbrio, para elas nos dar mais firmeza, né? Que o intuito todo é esse. Nós temos a firmeza de povo de rua, que é uma firmeza que também é feita numa quartinha, para nos dar uma ligação mais firme com os nossos guias, nossos compadres e comadres.
Então, uma quartinha de anjo de guarda, chamada quartinha de Oxalá, nós também fazemos para a firmeza de um médium. E é isso. E o motivo dela, né? O motivo da quartinha nos dá a conexão, vamos se dizer assim, né? Uma conexão maior com os nossos guias, principalmente pai e mãe de cabeça, tá? Pai, mãe de cabeça, caboclo, preto velho, criança, entendeu? Porque a gente faz quartinha de Oxalá, firmeza de Oxalá ou de anjo de guarda, firmeza de povo de rua, que são os nossos compadres, de malandro, tá? Nós também fazemos uma firmeza para caboclo, mas é muito raro, mas fazemos também. Próxima pergunta, da Carolina. O que a nossa tenda diz sobre quando os guias chegam carregando nomes ou hábitos estranhos, fora dos mais populares? Como fazer aquela diferença entre o que acha particular do guia e o que é vaidade do médium? Então, partindo da pergunta da Carolina, é bem complicado de responder isso, por quê? A gente está tão evoluído, algumas casas, e até a nossa também. Espera um momentinho. Até a nossa também. Porque se a gente for lá para trás, nos tempos passados, nós tínhamos caboclos, povo de rua, riscando um ponto, porque o riscar de um ponto é o guia dando o nome dele, né? Da onde ele vem, com quem ele vem e tal. Então, não se tem muito mais isso, né? A aceleração de uma gira, a gente passa por desapercebido. Mas até orixá, tá, gente? Todos os guias, todos, têm ponto riscado. Então, a gente vai nessa correria, né, do atendimento, de limpeza, de fazer acontecer, que a gente fica olhando ali os pontos que os guias chegam, escrevem, riscam, né? E não bate muita coisa. E a gente precisa resgatar. Existem algumas coisas, alguns ensinamentos lá de trás que a gente precisa resgatar isso, entendeu? Entenderam? Porque faz parte. Como foi mesmo a pergunta dela? Diferenciar uma incorporação mesmo, ou vaidade do médium. Então, hoje a gente tem aí uma ferramenta boa, mas ao mesmo tempo muito perigosa. Porque existe médium que, ao invés de vir para o terreiro escutar o que o zelador e a zeladora tem para dizer e aceitar o que eles dizem, né? Porque, tipo assim, um zelador fala que tá errado. Aí o médium vai lá no pai de santo dele chamado Google, que é essa ferramenta que eu tô falando, pesquisar. Entendeu? E entra naquele choque. Porque o que tá lá no Google que é o certo. Aí bate de frente com o pai de santo. Aí não gostam do que escutam do pai de santo, do zelador ou da zeladora e entra em conflito. Porque isso também é uma ação de vaidade. O médium escutar de um zelador que a entidade dele não é da rainha das que a entidade dele, como o Iago mesmo está falando, que a entidade dele é imperador, é gladiador, é Harry Potter, entendeu? Ele não aceita. E isso é uma vaidade. Muitas das vezes, o próprio guia, na pessoa, no médium, incorporado, vai lá, risca o ponto, diz o que está escrito, diz o nome, e o médium não aceita. Por quê? Porque um guia lá de trás,
Ele não aceita aquilo. Aí o zelador, né, vai falar com aquele médium, ó, seu povo de rua teve aqui, escreveu aqui o nome dele e disse que ele é seu tiriri lá das sete catatumbas, do não sei da quanto. O médium não gosta daquilo, porque o médium quer o atual, né? Quer a atualidade, quer coisa moderna e não aceita. Então, isso é uma vaidade. Existe o compadre do Iago, seu pinga-fogo. Ninguém quer ter ele, porque não tá na onda do sucesso. Aí vai lá e bate de frente. Aí quer dizer, a zeladora é uma porta-voz do que o próprio médium incorporado falou e ele não aceita. O que vai fazer com um indivíduo desse? Manda ele procurar outra casa e lá ele se ajeitar. Porque hoje a moda é trabalhar com cigana. Cigana, e vamos trabalhar, porque só existe seu Vladimir. No povo cigano só existe Vladimir. Então o povo quer ser o seu Vladimir. E isso entra a vaidade. Existe uma coisa que os antigos falavam, né? Que o que eu falo é o que está falado. Só que o médio atual, porque existe o médio atual, existe o médio vaidoso, existe o médio que não quer de jeito nenhum uma dona lixeira. Deus me livre. Tem uma pombagira chamada Mulambo da Lixeira, Mulambo da Sete Encruzilhada. Não, não querem. Olha, para vocês terem noção, quem carrega assim, eu carrego uma sete, não fala, eu carrego uma Maria Mulambo das Sete Encruzilhadas. Não querem falar o nome. Fala Dona Sete. Já teve médium que veio me perguntar qual é a falange de Dona Sete. Gente, só existe 3 Marias. Maria Mulambo, Maria Padilha e Maria Quitéria. Ou Maria Farrapo. O resto... Pombagira menina. Só existe um pombagira menina. Não. Maria Mulambo, menina de alguma coisa. Não é menina. Pombagira menina. Não existe. Ou Padilha menina de alguma coisa. Vocês entenderam? Então, o médium fica muito vaidoso com isso e não aceita o que o próprio guia dele falou. Porque mãe de santo não inventa. Mãe de santo só é uma porta-voz. Zeladora só é uma porta-voz. Olha, tem médium, para vocês terem noção como a vaidade sobe, que tem médium que só usa, que nem no caso da menina, só usa o segundo nome dela. Menina. É que nem no caso aí, né? Seu pinga-fogo. Não. Ou é seu tiriri, ou é seu marabô, ou é seu tranca-ruas, pinga-fogo, né? Então, a gente tem que procurar o fio do barbante para poder enrolar ele. Porque senão embola no meio do campo, né? Então, o médium, ele tem que ter a humildade de escutar. Olha, você é de Exu Toquim. E aceitar. Não ir procurar no Google ou na casa do vizinho, ou ligar para um irmão para questionar que está errado, porque a zeladora quer assim. Não, a zeladora não quer nada assim. A zeladora queria que os médios chegassem no terreiro, fizessem o trabalho dele, limpassem a casa e metesse o pé. E o resto, entendeu? Então é isso. A gente precisa escutar, porque orixá risca ponto. E se o zelador, porque olha, aconteceu isso, hein, na casa. O guia vai, arreia, incorpora, vai lá, pede uma pemba para cambona de salão, cambones de salão. O cambone vai ter o trabalho de pegar uma pemba, ele risca e ainda olha pro cambone e fala, na próxima vez que eu voltar, eu boto o que tá faltando. Nunca vi isso. Então, a cambone chegou perto de mim e falou assim, e aí, o que eu faço? Passo o pé no chão, limpa, passa um pano. Quando ele voltar, ele deixa o ponto todo.
E se eu chego em cima desse médium e falo para ele, ele vai falar: nossa, que isso, mãe de santo? Ai, será que é? Quer dizer, ainda fica que nem um aloprado tentando me aloprar, porque eu não preciso de muita coisa para me deixar aloprada. Então eu falei, não falo nada, deixo em stand-by. Quando ele vier e eu vou chegar para ele e vou falar: e aí, tá faltando alguma coisa? Porque se tiver faltando, eu não faço nem questão de pegar pemba, porque tá caro. Que a caridade é só em outros pensamentos, porque até a pemba é cara. Não vai gastar pemba à toa, não. Entenderam? E é isso. Entenderam? Então a gente tem que ter a humildade. Gente, humildade. Humildade, cabeça aberta. Cabeça tem que estar aberta para poder botar os pingos nos is e ir lá fazer as coisas. Aí, outra pergunta. E essa história de que a gente não vê nada, não ouve nada quando está incorporado, que acaba confundindo quem está conversando? Quem pergunta? Carolina. Então, Carolina, não existe isso. Que se isso existisse, os guias não precisariam da gente. Eles estavam lá no cemitério. Tinha um monte de zumbi por aí. Entendeu? Existe vou dar uma aulinha rápida aqui de incorporação. Eu, médium e o guia. Eles vão fazer isso. Ó. Eles não juntam aqui. Eles fazem isso. Ó. O iniciado e o seu guia está aqui. Eles vão fazer isso. Ó. Porque se ele se juntar, babau. Médium morto. Vamos celebrar a parte fúnebre. O que ocorre? No início, eu sempre faço essa comparação. Eu visto o manequim 36, já vesti um dia, hein, gente? Agora não mais, mas vou voltar lá. Eu visto uma roupa tamanho 36. E de repente eu passo por uma loja e vejo uma roupa que eu amo, que eu gostei e quero comprar, mas não tem o meu número 36. Só tem tamanho grande. Vai ficar largo. Então, ou eu mando botar do meu tamanho, né? Que isso significa o quê? Isso significa desenvolver. Ter um trabalho de desenvolver. Ou eu me adapto ali. E o médium é assim. O que ocorre? Existe uma sintonia entre médium e guia. Nessa sintonia, é como se fosse o guia tirar o médium para dançar. A gente vai balançar, a gente vai escutar zumbido, a gente vai abrir o olho e ver um monte de gente olhando para nossa cara, mas o guia tá ali. A gente vai dar vontade de rir ou de chorar, ou de se jogar no chão, ou de sair correndo. A gente vai ver gente derretendo, ou a gente vai ver um monte de gente rindo e achar que estão rindo da gente. A gente quer sair para um lado, mas de repente o nosso corpo vai para o outro lado. Isso tudo é um processo de desenvolvimento, ajuste dos guias com a matéria. E se você tiver um bom cambone, um bom camarinhado, ou uma boa ou um bom zelador, ele vai estar ali auxiliando esse ajuste entre o médium e o guia. Como se dá esse ajuste? É a pessoa estar ali ao lado, auxiliando, para que aquela pessoa se sinta confortável para se trabalhar com aquele guia. Tem muitas pessoas que falam assim: mas eu não faço força, eu não resisto. Mas, gente, é uma adaptação, não é que você não queira trabalhar. Em outras casas, os guias jogam para um lado, jogam para o outro, se bate, cai no chão, baba, imita cachorro, rosna. Mas em outras casas, na nossa casa, existe uma doutrina.
O médium, ele tem consciência, porque se ele perder a consciência, ele está morto. Não existe isso. Na hora de um desenvolvimento, quando o médium passa por esse processo, ele começa a entender como é que é a dança com aquele orixá, com aquele guia. Quando ele começa, ele escuta tudo, ele vê tudo, 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 tudo. Engana-se a pessoa que fala assim, não, eu apago. Pode dar na cara da pessoa, dar 3 gargalhadas e meter o pé, porque ela vai ver. Só que isso é um processo, porque quando a gente inicia, a gente vê, a gente escuta, a gente sente, e depois, quando o guia vai embora, a gente fica atordoado, sem saber o que está acontecendo, porque é normal. Porque tu imagina um plasma saindo daquela matéria. E outra coisa, o orixá, o guia, ele, aqui é o médio, aqui é o guia. Ele não entra, não, tá? Ele só aparelha. Ele fica ali, ó, próximo, dentro dos nossos chakras, dos canais, aonde eles fazem a transmissão. Então, ele usa os nossos ouvidos físicos, nossa boca, nosso nariz, até o buraquinho lá de trás, quando a matéria está apertada para ir fazer as suas necessidades, eles saem para o médium ir. Então, eles usam o nosso corpo. Só que nossa mente continua rodando. E é por isso que eu falo lá no começo, se o médium vai para um terreiro para aprender, fica aqui, ó. Eles trazem a sabedoria deles, mas eles usam também o que está aqui dentro, hein, gente? Então, o que ocorre? Esse médium está em trabalho, está está em desenvolvimento. É um processo. Ao longo desse processo, o que ocorre? Confiança. A gente já começa a saber identificar qual é o guia que está chegando. Porque um vem com um jeito assim, tosco, o outro vem mais com um jeito mais a menos, o outro vem mais arcado. Então a gente começa a entender essas energias que estamos trabalhando. E desde o momento que a gente começa a ter confiança, aí o negócio engata. Quando esse negócio engata, porque existe assim, o médico quando está começando, ele não quer escutar e não quer ver nada, né? Eu não quero passar por isso, me dá náusea, me dá ânsia, não quero saber. Engana-se. Porque quando a gente pega essa confiança, o que ocorre? Acaba. E o processo, eu falo por mim. Quando eu estou incorporada com meus guias, também já são muitos anos de trabalho, é uma coisa tão gostosa. É gostosa e é apavorante. Por quê? Porque eu me imagino como se eu estivesse no Maracanã. E no Maracanã, aonde tá tendo um jogo Fla-Flu, você escuta aquele monte de gente falar, mas não entende nada. Por quê, gente? O guia, quando há uma necessidade, entendam, quando há uma necessidade do guia deixar na cabeça do médium algum trabalho, alguma consulta que se foi feito em conjunto, é porque você precisa saber. Só que só você precisa saber, porque como eu falo, a gente tem que ter ética, tem que ter essa ética e essa fidelidade com os nossos guias. Porque se ele deixou com você, é porque só você tem que saber. Não tem que ficar falando para ninguém. É ética. Porque segredo contado para dois não é mais segredo. Então, se o guia me confidenciou um trabalho, é para eu aprender em conjunto com ele
E também não ser vendido, porque tem muito médium que é vendido. O que que significa isso, Cristina? Ser vendido. Bom, estou eu trabalhando com o meu guia para, vamos supor, para o Iago. Estou trabalhando para o meu guia, com o meu guia para o Iago. Aí, de repente, rolou um monte de conversas e tal. Pererê, pão duro, acabou a consulta, a conversa. Aí Iago, eu já acordada, Iago chega e fala assim: olha, Cristina, você virou de cambalhota, seu guia fez um monte de piruetas, falou coisas que não devia de falar, foi indelicado. E aí? Se o Iago tem a malícia de vir falar o que ocorreu distorcidamente, o guia já vai, se lembra do que eu falei? O guia já vai, tipo, ó, toma conta aqui, porque esse camarada aqui não é confiável. Então você tem que estar em alerta. Toma conta. Agora, pode ter, vamos supor assim, 50 consultas, 50 trabalhos. Eu não me lembro. Só por isso, até que nós precisamos de um Cambone de escrita. E o Cambone de escrita tem uma função, de uma, sabe, de uma força, de uma necessidade para aquele médium que está trabalhando ali. E o Cambone, ele tem que ser tão ético quanto aquela pessoa que está trabalhando ali. Porque ele está sabendo de tudo. O Cambone, tanto de salão, quanto de atabaque, quanto de consulta, ele é os olhos, os ouvidos, somente isso, daquela pessoa, do terreiro, daquela pessoa que está trabalhando incorporada. Entenderam? Então essa é a necessidade. E ninguém esquece. Ah, mas aí a Maria Cristina sabe de tudo o que acontece nas consultas? Não. Porque quando a gente tem essa confiança, a gente entende que somos dois trabalhando. Quando acontece, vamos supor assim, né? O meu guia de trabalho é mais Dona Maria Padilha. Quando Dona Maria Padilha vem trabalhar, vem em terra trabalhar na minha matéria, é dividida a porcentagem. É 50% para ela e 50% para mim. O que que significa isso? Para ela ter êxito no trabalho dela, eu tenho que estar ali. Eu tenho o meu comprometimento, eu tenho que estar bem para que ela venha trabalhar e fazer um trabalho show. Agora, quando é feito esse trabalho, a pessoa volta e fala assim: nossa, olha, Dona Maria, maravilhosamente. Eu não tenho que ter essa vaidade de falar assim: nossa, Dona Maria Padilha é a tal. Não. Foi trabalho em dois. Eu estava bem e Dona Maria estava bem. Então, uniu-se esses 50% mais 50% para fazer um trabalho com êxito. Entenderam? E o trabalho tem... o trabalho em conjunto, a gente tem que tirar nossa vaidade, porque desde o momento que a gente se pôs a trabalhar com a espiritualidade, não existe méritos meus, só meus. Existe méritos em coletividade. Tá bom? Uma pergunta: temos batido cabeça para nossa zeladora, no caso, prostrada. Gostaria de saber se tem alguma diferença dessa maneira para outra forma que a gente fazia antes de bater cabeça. Então, De bênção, né? quem perguntou? Marcos. Que é a diferença de bênção para bater cabeça? Então, muitos anos atrás, a gente fazia o ritual, porque isso é ritual, tá? A gente fazia o ritual de bater a cabeça aos pés do zelador para mostrar a nossa humildade, o nosso respeito ao orixá daquela zeladora ou do zelador. Em 2020 ou 2019, se eu não me engano, veio a pandemia, né? Com a pandemia, a gente não podia ter contatos.
por conta, né, do vírus da Covid. E o que ocorreu? Da mesma forma, a gente trocava a bênção com as mãos sem ter contato. Dá no mesmo. Só que voltamos todo mundo para o mundo normal. A Covid ainda continua? Sim. A gente pede para todo mundo se vacinar? Sim, temos que nos vacinar. Mas nós voltamos com um ritual que é lá dos nossos antepassados, que bater cabeça para uma zelador, uma dirigente de uma casa, significa respeito maior, né? Respeito maior, quem é antigo vai lembrar, respeito maior à coroa de uma zeladora. Então, é isso. A gente ainda está meio que atrapalhado, né? Porque na hora de se cumprimentar, de um trocar a bênção ao outro, a gente ainda está meio atrapalhado, não sabe se beija a mão, não sabe se vai no chão, não sabe se cruza, porque isso daqui é um ato, tá, gente? Ó, o meu sauda o seu. Isso é um ato também. Quando tocamos no chão, a gente está tocando na mãe terra, né? Na maior dos orixás. Na maior, porque a terra também é um orixá. Então, a gente é isso, é um ritual. É um ritual dos nossos antepassados e a gente está de volta. É um gesto carinhoso com, como eu falei, né? Nós somos um fio de conta. Cada médium é representado pelos cristais. A zelador ou o zelador é representado pela firma, ou seja, pelo cristal maior. Entenderam? Mais alguma coisa? Se alguém tem mais perguntas. Entenderam? Então, é muito importante que a gente volte um pouquinho lá atrás. Porque eu sempre digo, tem pessoas até que se assustam comigo, porque tem camarinhados que ficam assim, quando eu falo assim, olha, fulano, que seja camarinhado, vai ali, lava um banheiro. Olha, fulano, vai ali, limpa um gongá. Gente, isso faz parte. Isso faz parte. Muitas das vezes a gente fala assim, nossa, é rebaixamento. Não, é humildade. A gente precisa voltar ali atrás para a gente lembrar que é muito bom, né? A gente ter uma patente. Melhor ainda, saber exercer a função da patente. Entendeu? Então, é por aí. Então, a gente tem que ter essa visão de sem mimimi, sabe? Sem ficar esperando pelo outro, fazer a nossa parte e seguir. Próximo aí, firmar a cabeça. Poderia falar um pouco mais? Firmar a cabeça? O que o iniciado pode fazer para ajudar? Firmar a cabeça? Como assim? Firmar a cabeça para incorporação? Se for firmar a cabeça para incorporação, o médium tem que deixar, claro que é difícil, mas o médium tem que deixar a cervejinha do lado de fora, as preocupações, né, os problemas do lado de fora. Por quê? Eu digo o seguinte, me dá um copo aí. Espera um momentinho que eu vou explicar. Vazio. Sem esperar a hora, né? Só vem ficar preocupado com a hora. O que acontece? Vocês sabem o que é ser médium? Antes de entrar para Umbanda, é isso aqui, ó. É um copo. É um copo. Os nossos guias e os nossos orixás é o que a gente quiser botar dentro dele, né? Só que se ele tiver cheio, porque a gente tem problema para dar e vender. Se vocês quiserem, eu tenho um monte aqui. Problemas. Ah, é difícil? Não venha para o terreiro. Se não consegue ser um copo vazio para que cada orixá possa entrar, não vá para o terreiro. Vá, venha, mas fique na assistência.
Porque as pessoas têm um problema com assistência, médium tem um problema com assistência, Tem esse mesmo problema, pô. né? Tem um problema de sentar ali na assistência, acha que isso é rebaixar. Não existe médico que tenha saúde eterna. Até médico adoece. Então a gente se liga nessa frase, que até médico adoecem. Então, isso aqui é um copo para beber água, tá? Água. Mas ninguém me diz que tá errado se eu quiser beber vinho. Se eu quiser beber uma champanhe, um chandon. Se eu quiser beber um uísque. Se eu quiser beber água de chuva, eu posso beber. Então, o médium, ele tem que estar assim, ó, para entrar aqui dentro. Outra coisa, médium que vem pro terreiro, mas vem convidados dele. O médium traz um convidado dele. Aí o médium fica ansioso, porque o convidado dele vai vir, vai ficar na assistência, vai ver ele rodar, vai ver ele bonito. Ele tá ligado com quem tá ali na assistência. Desconcentra. Entenderam? O médium veio, mas tá com o irmão de santo de tititi. Muita conversa, a gira tá comendo e o médium tá lá com tititi. Aonde que o guia vai entrar? Não entra. Não entra. O médium veio, mas tem hora pra ir embora. Ih, aquele médium que já entra assim, ó. Tem hora pra ir embora. Tem hora pra ir embora. E eu tenho que ir embora, tenho que ir embora. Se fosse no meu tempo, que eu botava roupa numa umbanda, lá dentro de Pinhã, São Francisco, Belfor Roxo, que o último ônibus era às 7h30 da noite, a gente dormia no centro. Dormia uma renca no centro, que é a casa dos meus guias. Dormia todo mundo lá. Mas eu tinha, era uma coisa, uma farra. Não se tem isso. Como é que o médium vai incorporar? Porque o guia sabe do que ele tem que fazer naquele dia de sessão. Mas o médium tá com pressa. Quer ir embora. Quer ir embora. Pra que vem? Porque o guia não sou eu, gente. Não sou eu. Não sou eu. A falta de responsabilidade não é comigo. Não é comigo. É com o guia de cada um de vocês. Então, a pressa de ir embora. O guia nem chegou, a pessoa já está pensando em ir embora. Né? Porque não tem isso, porque não tem aquilo. Lamento. Aí, às vezes, olha lá para trás e fala assim, nada dá certo para mim. Né? Como é que pode? Então, tem que ter isso. E uma coisa, que um médium tem que entender. Isso, o terreiro não faz parte da sua casa física. Não faz parte da sua casa infantil, quando vocês moravam lá com o paizinho e mamãe de vocês e irmãos. Eu faço, mas fulano não fez. Eu cheguei cedo, mas fulano não chegou. Caceta. E até falar uma palavra grande. Mas caramba, faça a sua parte. Se deu para fazer a sua parte, acabou. Tá tudo certo. Porque você está ali para limpar a casa, para organizar a casa dos espíritos seus. Não é a casa do irmão, não é a casa da irmã, não é a casa do pai, é a casa dos seus espíritos, dos seus guias. Então, a Maria Cristina não vê que eu venho. Eu vejo. Só que muita coisa acontece que alguns médios vêm para fazer, para poder falar que o outro irmão não fez. Então isso não é fazer, né? A pergunta é necessário quando acaba de incorporar falar com a nossa zeradora? Poderia explicar? Sim, sim, sim. É uma coisa até que eu quero conversar com a casa para ver se tira isso, sabe? Já falou uma vez, já bateu cabeça uma vez. Aí você incorpora. Incorporou pai de cabeça. Incorporou pai de cabeça, aí tem que ir lá no Gongá, bater cabeça e vir falar comigo. E eu tô lá segurando, desenvolvendo, auxiliando um irmão a desenvolver com guia. Aí virou com a mãe de cabeça. Aí vai lá e bate cabeça,
Vem até mim, bate cabeça de novo. Gente, virou com caboclo, vai lá, bate a cabeça. Pô, pá, daqui um pouco tá que nem aqueles homens lá da Arábia. Zumba, coreografia do Zumba. Não, lá da Arábia, que eles ficam batendo assim, ó, a cabeça no chão toda hora, pra lá. E quando tiver incorporado os guias, é necessário complementar? Bom, existe isso. E isso é coisa do antigo. O que que acontece? Eu sou a zeladora. Eu sou a dona da casa, do físico da casa e do espiritual também, tá? Não é vaidade, não. Tenho lá meus degraizinhos. Poucos, mas eu tenho. Se um guia veio na casa que eu estou no comando e não vem falar comigo, né? Me cumprimentar. É como se eu chegar na casa de cada um de vocês. Eu chego, entro, abro a geladeira, frito um bife e não falo com vocês nem um boa noite. Que isso, gente? Que isso? O guia, eles são inteligentes, hein? Eles são educados. Isso se chama doutrina. É a regra da casa. Pode não falar com ninguém, mas tem que reconhecer a coroa. A coroa. Entenderam? Então, isso aí é bem incisivo. O guia tem que falar com a zeladora ou com o zelador de uma casa, né? Falando, como é que um guia chega na minha casa e não fala comigo? Precisa botar mais não, parceiro. Quem falou? Thiago. E uma coisa também, gente. O guia, quando chega, que ele já está firme com o seu médium, não é só a zeladora que ele tem que cumprimentar, não, tá? Ele cumprimenta o gongá, ele cumprimenta a firmeza do terreiro, ele cumprimenta a porteira, ele cumprimenta os atabaques e a zeladora. Tá bom? Fica essa dica, hein, pessoal? Alguém tem mais perguntas aí? Alguém tem mais perguntas? Deixa eu beber água. Que falem. Gente, deixa eu só complementar. Na cumprimentação, é isso? Cumprimento. No cumprimento. Cumprimento é de... De cumprir, de medida, uai. Medida. Cumprimentar. Cumprimentar. Não é porque o povo de rua entrou no salão, tocou, blá, 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 cantou para subir, para descer, por lado, não sei para onde eles vão. Que eles têm que ir lá para casa de povo de rua para ir embora, não, hein, gente? Eles vão aonde eles chegaram. O Preto Velho veio. O cruzeiro é lá no portão, mas a gente tem Preto Velho ali no Gongá. Não precisa ir lá no portão para descarregar, não, hein? Descarrega lá no Gongá mesmo. Tá bom? Estamos sem perguntas para fechar. Estamos? Então, eu espero muito, muito que se formem um pouquinho só de interesse, porque essa desvaidade, descomprometimento de eu escutar do médium, eu não quero abrir casa de santo. Isso é desamor. Quem sabe não está num caminho de cada um, de abrir uma casa, de levar o nome da religião com amor, com determinação, com sabedoria, com o que a religião pede para ser, não o que a gente quer que seja, porque eu queria tanta coisa. Eu queria não estar nessa frente, muitos dos antigos sabem disso, que eu não queria estar aonde eu estou, mas se eu estou, eu faço com amor, eu faço com comprometimento, eu faço com cuidado. Eu tento, dentro do pouquinho do que eu conheço, passar para vocês. É muito pouco do que eu sei, sabe? Passar para vocês. Então, que vocês tenham o amor. E esse amor eu vou explicar bem como é que vocês sabem que tem. Cada um de nós, quando nos encontramos
com dificuldade, em tristeza, a gente é acalentado por eles, a gente é abraçado por eles, sem, 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 gente, sem pedir nada em troca. No máximo, uma vela e um copo d'água. Quantas das vezes eu já chorei e senti com o preto velho, olha, limpando minhas lágrimas, sabe? Porque você está num campo de futebol com centenas de milhares de pessoas e se sentir só é muito ruim. Mas se você se sentir um vento tocar no rosto, um carinho, um afago dizendo assim, isso também passa. Isso é muito bom. É você acordar todos os dias e falar assim, olha, tem que matar um leão. Porque matar o leão é fácil. Difícil é conviver com pessoas que não têm a sensibilidade para com as outras. De botar só na conta dos orixás, porque deu errado, porque deu assim, porque que eu não consegui, porque. Parem, a gente está sendo cuidados por eles, né? Então parem de deixar esses rastros, sabe, de vitimismo, de cansaço, de coitados. A gente não tem nada disso. A gente consegue, a gente pode, a gente tem uma força maior desde o momento também que a gente tenha os nossos compromissos. Porque ninguém vai trabalhar e no final do mês não recebe. Eles também. Se a gente também não chamar e não deixar eles cuidar da gente, eles nada podem fazer. É a mesma coisa que ir no médico com dor, o médico passar remédio e a gente não tomar. É da mesma forma. Então que vocês tenham carinho, não comigo, não com a casa material, com os espíritos que vocês carregam, com os espíritos que acalentaram e acalentam vocês, que segura a pemba com vocês. Olha, eu só tenho a agradecer, que eu continuo passando pelo Vale da Morte, mas eu sei que eles estão comigo. Então, quando eu tenho essa certeza de que eles estão comigo, tu imagina do que a gente não é capaz. E se perder também, tá tudo bem. O importante é que a gente nos permitimos a sentir, a entender. Então é isso, tá? Até a próxima, que todos vocês tenham uma noite, várias noites de paz, de saúde, de entendimento e que Oxalá abençoe e cubra cada um de vocês. Tchau, tchau, boa noite.